Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 31 de janeiro, terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São João Bosco, presbítero. E temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se comprimia junto dele. E Jesus ficou na praia. Quando aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, ao ver Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ele, para que ela sare e viva." Então Jesus o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na sua roupa, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que tinha acontecido, veio e caiu a seus pés e contou-lhe toda a verdade. E falou-lhe: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre?" Jesus, ouvindo a notícia, disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo." Então começaram a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem. Ficasse o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou na sua mão e falou à menina: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram admirados e ele recomendou com insistência que não contasse a ninguém aquilo que acabaram de ver. Então mandou alimentar a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a missão de Jesus é restaurar os homens na vida total, por dentro e por fora. Toda mulher portadora de hemorragia era considerada impura. Está escrito lá no livro do Levítico. E impuro também ficava os que fossem tocados por ela. Então, a fé em Jesus fez com que essa mulher violasse a lei para ser curada. A missão de Jesus é restaurar os homens na vida total. Não só libertá-los da doença, que o diminui e exclui do convívio social, mas também salvá-los da morte, que os exclui da vida antes do tempo. Portanto, o duplo milagre de Jesus, beneficiando as 2 mulheres, ilustra o interesse dele por esta categoria social vítima da marginalização na sociedade do seu tempo. Então, a ordem dada à menina, "Levanta-te", foi prenúncio do que ele desejava ver acontecer com todas as mulheres. Livrar-se da exclusão a que estava relegada. Tal exclusão
Caros irmãos, queridas irmãs, tal exclusão não dependia da situação econômica. Então veja que a mulher vítima da hemorragia, por 12 anos, tinha posse. Por isso, pôde gastar uma fortuna com médicos, os quais foram incapazes de curá-la. Pelo contrário, fazia piorar mais ainda. Também a menina ressuscitada não era pobre. Seu pai Jairo era chefe da sinagoga local. Sem dúvida, gozava de prestígio na cidade. Portanto, os benefícios de Jesus não foram realizados em duas pobrezinhas. Não importa. As mulheres ricas também eram necessitadas da ajuda de Jesus. Ambas as mulheres fizeram o gesto físico de levantar-se. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesses dois episódios deste evangelho, nós percebemos que a fé expectante foi o maior motivo para que acontecesse aquelas curas. A fé em Jesus levou a realizar-se a cura daquelas duas pessoas mencionadas nesse evangelho. Então, no meio daquele povo que comprimia Jesus, havia duas pessoas que tinham convicção do que esperava dele, do que esperava de Jesus. Se aproximaram e testemunharam a sua fé. Por isso receberam a cura. É a fé expectante, aquela que nos faz sair do nosso lugar com a certeza e a convicção de que recebemos a graça de Deus. Dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, podemos avaliar o grande valor que tem a nossa fé quando seguimos Jesus no meio da multidão e nos aproximamos dele, nos distinguindo dos outros. Muitas vezes seguimos a Jesus somente como mais um no meio da multidão, porém não temos consciência do que almejamos, do que precisamos, nem tampouco conhecemos assim a realidade da nossa vida e das nossas reais necessidades. Queremos tudo e não conseguimos nada, porque não nos manifestemos, não nos damos, assim, não damos testemunho da confiança e ficamos parados, esperando apenas que as coisas boas nos aconteçam. Deus espera de nós, primeiramente, o anseio e principalmente que tenhamos consciência do que queremos, do que desejamos ou qual é a nossa enfermidade. Ele espera de nós também que nos aproximamos para tocá-lo com confiança. Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, caiu a seus pés e foi determinado quando disse ao mestre: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela. A mulher com a hemorragia, por sua vez, também enfrentou a multidão para tocar Jesus. Ela não se importou em expor a sua enfermidade, que naquela época era considerada uma maldição, e caiu aos pés de Jesus, contando toda a verdade. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus quer que façamos, Jesus quer que sejamos transparentes e verdadeiros nas nossas súplicas, pois Ele conhece quando procuramos de coração, e não tenhamos dúvidas em expor as nossas mazelas. Mesmo passando pelo vexame de ter os nossos segredos revelados, em nome da fé, nós conseguiremos a cura, nós conseguiremos assim a libertação das nossas misérias. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a fé é a nossa maior motivação para tocar em Jesus. É o termômetro para nos aproximar dele, a nossa fé. Reflita no dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. Você tem vergonha de expor diante das multidões as suas mazelas quando se aproxima de Jesus? Você tem fé que Jesus pode curá-lo dos vícios que você carrega? Como você tem apresentado ao Senhor as suas enfermidades? Você tem consciência do mal que o aflige? Você tem ido com seus pés em busca da cura? Ir com os pés é sair de si mesmo, é expor-se, é confessar, é pedir, é reconhecer que Deus é capaz de curá-lo. Você já tem feito isso? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos e queridas irmãs, e peçamos ao Pai que nos torne solidário com todas as vítimas da exclusão social, especialmente com as mulheres, a exemplo de Jesus que a libertou da opressão em que se encontrava. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre cada um de nós, sobre a bênção desse Deus que é
Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo.